Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui novamente ao canal do Renan França. E a gente vai falar sobre uma coisa que está me deixando assim muito indignado. Como se já não bastassem quantas coisas que indignam a gente nesse país, né? Mas essa aí realmente eu olhei assim e falei, porra, cara, não dá, mano. Não tem como manter o sangue frio vendo esse tipo de coisa. Vejam só vocês. A Justiça do Brasil condenou o filósofo Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho, a pagar quase 3 milhões de reais. Olha só isso, pagar quase 3 milhões de reais por ter insinuado ou dito explicitamente de que o Caetano Veloso é um pedófilo. Parece que a decisão se baseou porque o professor Olavo não quis apagar o tweet ao qual ele comentava sobre isso. A gente sabe que o Caetano Veloso estava querendo mídia, estava querendo uma grana, talvez, porque a quantidade de gente nesse Brasil que chamou ele disso, mas ele decidiu pegar ali uma pessoa importante. E, cara, isso me deixa indignado de uma maneira assim que vocês não têm noção por quê. A própria esposa do Caetano Veloso, que se eu não me engano o nome dela é Paula Lavigne, uma coisa assim, ela mesmo deu o relato de quando ela conheceu o Caetano Veloso. E ela era uma menor de idade, o Caetano Veloso era já burro velho já, parece que já tinha 40 anos. Na sua cidade, aí no seu planeta, no seu país, onde você mora, qual que é o nome disso? Quando uma pessoa maior de idade, sei lá, mais de 30 anos, fica com uma pessoa menor de idade, sei lá, de 14, 15 anos de idade. Qual que é o nome disso? E foi basicamente analisar essa situação, analisar esses fatos que o Olavo de Carvalho fez em seu tweet. Ele simplesmente mostrou o que estava acontecendo, que ele não foi a pessoa que descobriu esse fato. Todo brasileiro, quando descobriu essa história, quando viu essa história, pensou a mesma coisa. Mas o que tudo indica, o professor Olavo de Carvalho estava apenas falando a verdade. E a justiça brasileira o condenou a pagar quase 3 milhões de reais ao Caetano Veloso por causa disso. Quer dizer, a gente está vivendo num país onde você não pode mais dizer que as coisas são exatamente aquelas coisas. Você tem que ficar cheio de dedo. Eu tô assistindo um programa com a minha esposa, o nome do programa é Gossip Girl. É tipo uma malhação, só que lá de fora, lá do estrangeiro, dos Estados Unidos. Muitos atores famosos fizeram escola nesse programa, como por exemplo Soldado Invernal, para você que gosta de Capitão América, Os Vingadores. O Soldado Invernal começou a sua fama lá em Gossip Girl. E eu, vendo esse programa, eu já percebi a tendência que eles tinham, porra, esse é programa lá de antes de 2010, 2005, uma coisa assim. Eu já tinha percebido naquela época a desvirtuação de valores que eles estavam fazendo. Eu não sei nem se essa palavra desvirtuação existe. Mas naquela época eles já estavam começando a desvirtuar certos valores, como por exemplo, questionar a verdade. A verdade é relativa. Uma das personagens principais, ela tem um pai que falsificou receita médica para fazer acreditar que a ex-mulher dele tinha câncer. Então o namorado dessa menina, da filha desse cara, denunciou ele para a polícia e depois a menina foi confrontá-lo, dizer que ele não tinha esse direito, que não era ele quem iria julgar o médico, meu Deus, não é ele que decide se o que o cara fez era errado ou não. Quer dizer, você é médico, você fez um juramento, daí você vai lá, falsifica uma receita para fazer acreditar que um paciente tem câncer apenas para manter a proximidade com essa pessoa. Isso é certo ou errado? Você precisa de um júri, de um tribunal, de um juiz que estudou 10 anos da vida dele para passar num concurso público para falar que isso é errado. Então ele não tinha o direito de chamar a polícia. Então quer dizer que o que o Olavo de Carvalho disse é mentira? O que é, como se chama a relação de uma pessoa de 40 anos com uma pessoa de 13, 14 anos? Qual que é o nome disso no seu país? E a nossa justiça, ela é usada para esses fins, para esse tipo de coisa. Vejam só, meus amigos, eu gosto muito do presidente Bolsonaro, votei nele tanto no primeiro quanto no segundo turno, fiz campanha para ele adoidado, conheci o cara lá em 2014, já gostava das mitadas dele e pretendo com certeza votar nele se ele vier candidato à reeleição. Mas uma coisa eu preciso dizer, eu entendo que o presidente Bolsonaro ele adotou uma estratégia, mas é uma estratégia que eu não concordo. Quando eu começo a ver a oposição elogiando certas atitudes do presidente, elogiando pessoas que ele está indicando,
eu começo a achar que tem alguma coisa de errado. Não com o presidente Bolsonaro, de que ele está se corrompendo, de que ele está se vendendo. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro está tentando amaciar um pouco o jogo para trazer esse pessoal. Só que para mim esse é um grande erro dele. A esquerda só vai deixar você em paz, só vai deixar você governar quando você começar a agir aos moldes deles. E quando vai ser a nossa vez, da direita conservadora? Quando que o nosso modo vai poder governar sem problema nenhum? É muito bom que o presidente Bolsonaro ele esteja fazendo um monte de coisa, como por exemplo melhorar bastante a infraestrutura, levando água para o Nordeste. A questão ambiental também está acabando com aquela mamata daquelas ONGs malditas lá. Esse é o papel de um presidente se nesse país todas as pessoas estivessem em comum acordo de que o que eles querem é a prosperidade do país. Mas não é isso que acontece aqui no Brasil. As pessoas do PSOL, do PCdoB, do PT, eles não querem melhorar o Brasil, eles querem transformar. Eles querem transformar o Brasil numa Cuba, numa Venezuela, instaurar uma ditadura comunista aqui. Ele vai rir na sua cara, que coisa idiota, teoria da conspiração. Eu tô cagando pro que os esquerdistas estão pensando do que eu tô falando. Eu tô falando pra você que é de direita também. Se nós estivéssemos em um país onde todo mundo estivesse de pleno acordo que a prosperidade do país é o que importa, aí sim seria muito bom. O presidente está construindo um monte de estrada, terminando um monte de obra, etc, etc. Mas tem uma coisa, infelizmente, o inimigo principal daqui, que acaba acarretando nesse tipo de decisão que condenou o professor Olavo de Carvalho. Nós temos um judiciário completamente comunista, uma justiça completamente parcial. A mídia é uma completa piada, eles não fazem mais jornalismo, eles apenas dão a opinião deles, essas bostas de fact-checking também. É basicamente a opinião deles, e só que eles falam que são os fatos, que eles apuraram. Não adianta ter estrada lisinha, não adianta ter água no Nordeste se a esquerda conseguir voltar ao poder. Porque com as atitudes recentes do presidente Bolsonaro, muita gente debandou. Essa é a verdade. Eu não sei dizer quantas. Eu não sou cientista político, na verdade eu teria vergonha de me chamar de cientista político, porque esses caras mais fazem é errar. Mas a verdade é que muita gente debandou do lado do presidente Bolsonaro. O que vai acontecer nas próximas eleições? Essas pessoas que votaram no Bolsonaro, que agora não acreditam mais nele, deixarão de votar ou votarão em outra pessoa? A esquerda está se unindo cada vez mais. Hoje você fala que não votar no presidente Bolsonaro é risco da esquerda voltar. E as pessoas falam que você é gado por causa disso. Não, mas e o PT? E o PT? Bolsonaro pode fazer a merda que for, que ele vai estar longe ainda de ser tão ruim quanto qualquer um desses partidos de esquerda. E não venha com esse papinho de que o Bolsonaro está fazendo tudo aquilo que o PT sonhou em fazer. Para de ser papagaio, retardado e ficar repetindo esses jargões que você ouve por aí. Começa a pensar com a sua própria cabeça. Uma coisa é você discordar do presidente Bolsonaro, outra coisa é você falar que ele é um traidor, porque ele decidiu adotar uma estratégia diferente da sua, moleque mimado, retardado, idiota. Então, sim, eu fico indignado. Porque eu realmente gostaria de estar vendo um trabalho do presidente Bolsonaro contra o comunismo, para tirar essas pessoas entranhadas aí no poder público, para que injustiças como essas do professor Olavo de Carvalho e que valores universais e atemporais como a verdade absoluta não sejam mais questionados em programas de televisão que passam na Netflix. Infelizmente, ou melhor, felizmente, o professor Olavo de Carvalho ele está em outro país, então pode ser que ele nem precise cumprir essa decisão, até porque ele pode recorrer, mas eu acho que é nosso dever ajudá-lo. Assim como nós deveríamos ajudar todas as outras pessoas injustiçadas aqui nesse país, como por exemplo, aquele pessoal que foi preso injustamente porque criticou o STF, Sarah Winter, etc. Enfim. É isso que eu gostaria de comentar com vocês, realmente uma situação muito decepcionante e eu não estou vendo melhora, não estou vendo melhora aí no final, no fim do túnel, uma luz no fim do túnel. Eu sinceramente não sei o que o presidente Bolsonaro está pensando sobre essa guerra aí contra o comunismo, se ele desistiu disso ou se ele está tomando uma estratégia que ninguém está entendendo, enfim. É isso, pessoal, gostaria de saber da opinião de vocês aqui nos comentários, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.